Nesta edição do Auto Magazine vamos à Cidade de Berço para mais uma edição do Rally Cidade de Guimarães. Fora de portas, a Áustria recebeu mais uma jornada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Guimarães foi o palco escolhido para mais uma jornada do Nacional de Rallys. A emoção do automobilismo, que já não marcava presença por estas paragens desde 1977, a quando a última passagem do Rally de Portugal, regressava então àquela que já foi em tempos a capital do país e que recebia assim mais uma etapa deste emotivo Campeonato de Portugal de Rallys. O Targa Clube chegava assim a Guimarães. Ricardo Moura, ao volante do seu novo Skoda Fabia S2000, era um candidato a conquistar Guimarães. Aqui a dificuldade prende-se com a escolha dos pneus, porque a previsão é um pouco inconstante. Prevê alguns aguaceiros durante a manhã e nós vamos ter que escolher os pneus para fazer 5 classificativas e, portanto, é uma decisão complicada. Já Bernardo Souza, depois do bom resultado no Rally dos Açores, marcava presença nesta ronda, disposto a garantir mais uma vitória no Nacional. Será os primeiros troços da manhã, talvez, para me habituar ao carro e depois, se não estiver muito longe, tentar recuperar um bocadinho. Pedro Meireles, a jogar em casa, já mais adaptado ao seu novo Skoda Fabia S2000, prometia assim lutar pela vitória. É a primeira vez que corro em casa, porque nunca se fez aqui o rally, pelo menos desde que eu corro. É uma motivação extra, é uma novidade. Para abrir as hostilidades, o bicampeão e um dos favoritos a este Guimarães Targa Clube, Ricardo Moura, que depois do fantástico terceiro lugar da geral e a posição de melhor português conquistada nos Açores, voltava a ter António Costa como navegador para iniciar o Skoda Fabia S2000 nos primeiros despiques de asfalto do CPR. Em primeira instância, realçar que é a primeira prova que fazemos em asfalto com este carro e é natural que tenhamos algumas dificuldades a todos os níveis, mesmo nas escolhas, etc., porque tudo se apresenta como uma novidade para nós. O rally também é novo e aí é para todos, mas é uma dificuldade acrescida não conhecer o rally e o carro e, portanto, vamos tentar fazer um rally como fizemos nos Açores, em crescente. As condições atmosféricas acabariam por ditar o abandono de Ricardo Moura na terceira prova especial de classificação. Bernardo Souza e Hugo Magalhães conduziram neste rally o Ford Fiesta S2000 atmosférico. Recorde-se que a dupla chegou a Guimarães disposta a competir com outro Fiesta, mas acabou por ser impedida de o fazer pela organização, algo que deixou apreensivo o piloto madeirense, mas que acabou por não afetar a sua condução. Bernardo Souza, à imagem da quase generalidade dos pilotos, partiu para a corrida com pneus de piso seco, sendo depois um pouco afetado pela chuva que caiu ao final da manhã, à altura em que estava em segundo lugar, a 19,3 segundos a Drusílio Lopes, fruto também de problemas na suspensão que acabaram por fazer perder algum tempo na secção matinal do Rally. Sem dúvida que vai ser, que vamos ter que ter ainda mais atenção, até porque o carro é diferente do tipo de condução de um Super 2000 Turbo para um Super 2000 atmosférico. Portanto, é um tipo de condução diferente, diria mais no grito. A centrar igualmente muitas atenções o andamento de Pedro Meireles e Mário Castro, eles que corriam em casa nesta edição do Rally Cidade de Guimarães, no Skoda Fabia S2000, que se estreava no asfalto. Ainda antes da prova, o piloto de Guimarães não deixava de realçar as dificuldades que o clima impunha, nomeadamente quanto à escolha de pneus, que viria a revelar-se absolutamente decisiva nesta prova. É com alguma expectativa que eu aguardo o rally, porque é na minha cidade natal. É a primeira vez que se faz o rally, isto é um rally novo para toda a gente. Penso que estão reunidas as condições para haver uma boa prova. No entanto, com as incertezas das condições climatéricas, com certeza que está de ser uma lotaria no que toca à escolha de pneus. Mas pronto, faz parte dos rallies. Pedro Meireles, aqui antes do precoce abandono que haveria de acontecer já na parte da tarde, na sexta especial do dia, numa saída de estrada, numa altura em que seguia no terceiro lugar da geral, a 39 segundos da liderança. Este é o Clio 1600 de João Barros, para quem o dia até começava mal, com uma penalização de 30 segundos, à imagem do que havia acontecido em Faf, quando o Renault acabou por não pegar, logo à entrada para a primeira especial do dia, na rota das cutelarias. Apesar deste contratempo, o S1600 da dupla João Barros e Jorge Henriques viria a recuperar e a fazer jus à boa época que tem vindo a registrar, eles que se apresentavam em Guimarães com aspirações a uma boa surpresa e a um bom resultado, que acabaria mesmo por acontecer com sucessivas boas classificações nas especiais.
O Mitsubishi Evo 9 de Miguel Jorge Barbosa voltou a revelar um excelente andamento. Já se sabia que com a participação no Rally de Portugal e SATA Rally dos Açores, o piloto da Vila Nova de Famalicão via encurtado o tempo de preparação para esta nova fase da época, agora no asfalto, mas nem por isso se apresentou em prova menos motivado e confiante, o que foi notando ao longo das especiais, ele que rodou sempre muito próximo dos 5 primeiros lugares, beneficiando também das desistências que lá na frente foram ocorrendo. Com o campeonato a entrar agora na sua fase de asfalto, também a dupla Ivo Nogueira, Nuno Rodrigues da Silva, ao volante do seu novo Subaru Impreza, se estreavam neste piso. Andamento muito forte nesta fase da corrida, algo que já nos habituou. O jovem piloto que durante as últimas semanas fez um trabalho de preparação que, além dos testes com vista a encontrar o melhor setup e adaptação ao carro, incluiu também a participação com um veículo de segurança no Rally de Alfena. Este é o primeiro dos 2 regressos que animaram o Rally Cidade de Guimarães. José Pedro Fontes, navegado por Fernando Sousa no Subaru Impreza STI, com que alinhou no Rally Serras de Fafo. Ele que seria, no entanto, um dos azarados do dia ao sofrer um violento despiste, felizmente sem consequências para piloto e navegador, mas que deixaria em bastante mau estado o Subaru Impreza, com que entrou para esta prova, onde na altura ocupava o 3º posto à geral. O segundo regresso notado neste Rally de Guimarães, o da Drusílio Lopes, a jogar praticamente em casa, demonstrou que continua a ser difícil resistir ao apelo dos rallies. E não podia ter sido melhor este regresso para a Drusílio Lopes, que ao fim das primeiras 5 especiais da manhã já liderava a prova com uma vantagem de 19,3 segundos sobre Bernardo Sousa, pondo em sentido a concorrência que atravessava nesta altura dificuldades com os pneus slick, numa manhã de muita chuva, que acabou mesmo por provocar inúmeros problemas à maioria dos pilotos em prova. Este é já o Citroën C2R2 Max da dupla Ricardo Marques-Paulo Marques, eles que correram pela vitória no CPR2, mas que não tiveram vida fácil nesta entrada no asfalto perante um rapidíssimo João Barros que rodava no pelotão da frente. Não seria, no entanto, uma má prova, longe disso, para o piloto que liderava nesta altura o campeonato, ele que ao final da manhã estava a pouco mais de 2 minutos da liderança da prova. Longe do espetáculo da estrada e longe das atenções do público e com os carros completamente parados, as verificações técnicas não existiam e sem elas os rallies não tinham lugar se não fosse o trabalho destes comissários. As verificações técnicas incidem principalmente nos órgãos de segurança, devidamente regulamentados, com prazos de validade, que é uma coisa importante, e a preocupação na ordem do dia é a segurança. Depois temos as selagens dos carros que são turbo e das selagens dos carros que não são turbo, dos seus órgãos, neste caso dos pilotos prioritários. E prioritárias são também para Jorge Paulo as histórias deste nome com história e uma modalidade em que os vencedores e vencidos só o são depois de vencerem na pista e passarem na vistoria final daquele que há mais de 3 décadas se encarrega de verificar os carros do Rally de Portugal e de muitas outras provas de rally no nosso país. Por exemplo, 2 carros no Rally de Portugal em 2001, de 2 pilotos estrangeiros que tinham ganho, e eu insisti bastante na minha razão. A Federação Internacional foi pensar e passado 15 dias, demorou bastante tempo a pensar, e eu tinha razão porque essas peças não tinham sido homologadas nesse ano, e foi no nosso Rally de Portugal, e foi uma marca que ficou porque acabou por os carros serem desclassificados. O 3º melhor português, o melhor português era o 3º classificado desse grupo, que era o chamado Grupo N, que acabou por ter uma pontuação bastante grande, que acabou por ser campeão nesse ano. O comissário técnico-chefe, antes, durante e depois de cada prova, é mais um apaixonado pela beleza do desporto automóvel. E isso acho que dá àquele que gosta de guiar um prazer de que está num sítio fechado, não é? Num sítio fechado e que vai dar o seu melhor e que vai tentar fazer o seu melhor e que vai tentar afinar o carro, que eu acho que isso que é uma das coisas mais interessantes, e depois vai notar toda essa evolução. E, portanto, todo esse prazer da evolução e da condução e da preparação do carro, acho que isso que faz parte exatamente do rally.
Daqui a pouco saiba quem resistiu à onda de abandonos do Rally Cidade de Guimarães e conquistou vitória na cidade de Berço. Agora avançamos para a Áustria para mais uma jornada do WTCC. A Áustria recebeu a 5ª jornada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, depois de uma qualificação atribulada com penalizações atribuídas a muitos dos mais rápidos pilotos. Nicky Hayter e James Nash, ambos ao volante de um Chevrolet Cruze, saíram na frente para a primeira corrida do fim de semana austríaco. Num circuito onde ultrapassar é missão difícil, a luta pelos primeiros lugares foi uma constante ao longo de toda a prova. Mais atrás, Chilton Kozlowski e também Engelster lutavam pelo 9º lugar numa luta bastante apertada. Numa prova marcada por muitos toques, o alemão Engelster acabaria por ficar fora de corrida a uma volta do fim depois de um toque de Negekaki ao volante de um BMW 320 TC. A repetição do acidente que deixou o alemão da BMW fora da corrida. Já o português Tiago Monteiro, ao volante de um Honda Civic, acabou afetado pela onda de penalizações, terminando a primeira corrida no 13º lugar da geral. Foi um fim de semana muito especial, não há dúvidas. Com uma qualificação decente, bastante melhor do que se esperava até. Eu qualifiquei-me 7º e 4º, por isso estávamos com alguma esperança de um bom resultado. Infelizmente a última parte da qualificação foi um bocado estranha e diferente e todos os pilotos dentro de uma estratégia de tentar seguir o condar uns dos outros, ninguém arrancou e não fizemos nenhuma volta. Por isso fomos penalizados, porque estávamos a andar demasiado devagar em pista, o que poderia ser perigoso, e fomos penalizados pela Federação. Essa penalização mandou-nos para 12 lugares de penalização. Entretanto, fomos também desclassificados por um problema no carro, o que nos mandou desta vez mesmo para o fim da grelha. Coisas que acontecem e temos que agora perceber muito bem o que é que se passou com isso, obviamente. No entanto, arranquei de 21º e acabei 12º na primeira corrida. Uma corrida sem grandes confusões para nós, tínhamos que ficar longe das confusões para não arriscar, para ter um carro bom para a segunda corrida. Alheio aos problemas das penalizações, na frente, o dinamarquês Nicky Hayter conseguiu resistir aos ataques de James Nash para comandar da primeira à última volta. Na segunda corrida do fim de semana austríaco, James Nash saiu na frente, tendo a seu lado o Honda de Norbert Michelis, que no final da reta da meta assumia a liderança na frente do britânico, com Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini na traseira do Chevrolet Cruze. Apesar do bom andamento evidenciado pelos Honda Civic nesta segunda corrida, a verdade é que Tarquini foi incapaz de aguentar atrás de si o dinamarquês Nicky Hayter, que se mostrava mais rápido na luta pelo 5º lugar. Quem aproveitou a ultrapassagem do dinamarquês ao italiano da Honda foi Ivan Müller, que voltava a revelar um excelente andamento. Já Tiago Monteiro tentava aguentar os ataques de Müller, acabando por não resistir à passagem da 8ª volta com o piloto da Chevrolet a ultrapassar o português. A festa na boxe de Müller. Na luta pelo 8º lugar, os protagonistas eram agora Gabriele Tarquini, Rob Uff e Robert Cornell, com o italiano a travar os dois adversários. Na frente era o ataque de Müller ao 2º lugar, o francês estava mais rápido e acabou mesmo por ultrapassar Norbert Michelis. Já Tiago Monteiro esteve muito bem nesta segunda ronda, finalizando a contenda na 4ª posição, na frente do vencedor da primeira corrida do fim de semana, Nicky Hayter. Consegui realmente aguentar até, diremos, meio da corrida e infelizmente os Chevrolets que nós sabíamos estavam muito rápidos, começaram a recuperar terreno, pouco a pouco. Fui ultrapassado pelo Ivan Müller e fui para 4º. A partir daí, faltavam 3 ou 4 voltas, tive que lutar com o Nicky Hayter, que tinha ganho a primeira corrida. E foi o que eu fiz até ao final, tentar mantê-lo atrás e aguentar até eventualmente um pódio. De qualquer forma, 4º lugar, estou bastante satisfeito. Acho que evoluímos bastante bem durante o fim de semana, porque começamos com algumas dificuldades e fomos evoluindo sempre todas as sessões. E é isso que é importante, estamos a descobrir cada vez mais sobre o carro, perceber como é que o carro evolui, como é que o carro se trabalha e temos que continuar a trabalhar, sem dúvida. A próxima ronda do WTCC está agendada para 8 e 9 de junho em Moscovo.
Definitivamente, Simone Fagioli foi o rei da montanha na Valperra. Se um recorde no sábado não bastava, chegou à última subida, domingo, e voltou a baixar a marca. O melhor tempo na Valperra é agora de 1 minuto, 51 segundos, 365 milésimos, o que corresponde a uma média de mais de 168 km por hora. Benes Milós, em carro idêntico, um Osella FA30, foi o melhor espectador da prova do italiano, mas ficava quase a 5 segundos do líder. Otakar Kremski, no Renault F3000, pressionava o compatriota checo Milós, mas nunca esteve em posição de ir além do terceiro posto. Para os pilotos nacionais, é sempre um aliciante poderem competir numa luta que tantas vezes é comparável ao confronto bíblico de David contra Golias. Reis não escapou todavia a um susto quando, antes da segunda subida de prova, um problema de alternador do Norma o impedia de partir e quase comprometia definitivamente a prova do líder do Campeonato de Portugal de Montanha. Era 9h30 da noite, vimos-nos sem possibilidades de ter o carro pronto. Nos mecânicos acharam que poderia trabalhar toda a noite e tentar, mais um eletricista amigo, reparar o alternador. Fiquei satisfeito. Esta vitória, para mim, é para eles, porque sem eles não teria sido possível. Pedro Salvador tentava tudo para contrariar a supremacia do líder, mas depois de profundas alterações em termos de suspensão e transmissão no Silvercar, tinha mesmo que se conformar com o segundo posto. O traçado rápido da Valperra não é definitivamente o melhor para o pequeno protótipo do campeão em título. Paulo Ramalho mantém o andamento evidenciado e assegura o terceiro lugar do pódio. Amealha mais alguns pontos preciosos para as contas do campeonato. A oposição é uma espécie de questão entre irmãos, pois Rui Ramalho, também em Juno, ocupa o quarto lugar, se bem que muito pressionado por António Nogueira. O piloto do Porsche foi o quinto e faltaram-lhe 17 centésimas para terminar um pouco mais à frente. Pelo meio, ainda se queixou de alguns problemas de motor, mas isso não o impedia de assegurar a liderança na categoria 1. Esta prova é muito favorável, portanto, a carros com bastante potência, de maneira que eu estava bastante confiante. João Fonseca é que não estava nada interessado em ver a traseira do Porsche e dava o tudo por tudo na derradeira subida, mas faltaram-lhe 2 centésimas. O sétimo posto foi posse de Joaquim Teixeira, que assim assegura a segunda posição na categoria 1 e intrometia-se com um turismo, o Seat Leon Supercopa, na luta dos GTs, levando a melhor sobre Pedro Marreiros, que se estreou na montanha com o belo Porsche 911. As diferenças mínimas mantêm-se e Pedro Marreiros fica impossibilitado de fazer o tempo na terceira subida devido a um problema de embreagem do Porsche. Martim Pereira roda por perto, mas um peão e um toque ligeiro no sábado atrasavam-no. Nos clássicos, este foi definitivamente o fim de semana de Rui Costa, que com o Forscore RS não só foi o melhor, como venceu nos históricos de 75. Também com Forscore, Silvino Pires foi o mais rápido no Troféu Nacional de Clássicos, protagonizando também a principal oposição ao líder. Nas restantes classes, Jorge Louros, com um Ford Cortina, foi o único participante nos históricos de 75 e, portanto, venceu. Pedro Fins foi o melhor nos históricos de 72 com Lotus Elan, mas Hélder Silva fez o melhor resultado nos históricos de 81 com BMW. Quanto aos históricos de 85, foi Rui Setas, no Renault 5 GT Turbo, que venceu. Nas cilindradas até 1300, no troféu de cilindradas baixas, Rui Amorim, em Citroën AX Sport, foi o mais rápido, tendo Eurico Gomes, em Datsun 1200, tido um desempenho semelhante, mas nos clássicos de baixa cilindrada. A próxima prova é a rampa da Serra da Estrela. Olhamos agora para mais uma prova do Open de Rallys que decorreu em simultâneo com o Campeonato de Portugal de Rallys nesta cidade de Guimarães Targa Clube, bastante exigente para todos os pilotos. Logo no início, a prova acabaria por ficar marcada pela desistência de um dos principais candidatos à vitória. Carlos Martins desistiu logo no troço inaugural devido à cedência da embreagem do seu Mitsubishi. Mais tarde foi o lisboeta Diogo Salvi, que viria também a ter a mesma sorte com o motor partido na quarta classificativa, quando comandava a classificação geral com larga vantagem. Azar também, e não foi pouco, para a dupla Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, no Mitsubishi, eles que rodaram toda a manhã nas primeiras posições e depois do abandono de Salvi chegaram mesmo à liderança, mas que durante a tarde, fruto de uma má escolha de pneus, acabariam por cair para o terceiro lugar final do pódio deste Open de Rallys.
Era então visível no final o descontentamento pela forma como a prova decorreu para esta dupla Fernando Teotónio e Luís Morgadinho. Andamento bastante consistente também aqui de Carlos Cruz, ele que corre, como se sabe, para a vitória final nas duas rodas motrizes, num rally em que estreou o Peugeot 206 RC com caixa sequencial e em que, mesmo com as dificuldades provocadas pelo mau tempo, conseguiu então o seu objetivo com o segundo lugar à geral final deste Open e a vitória nas duas rodas motrizes. Bora, direita 4 a fundo, 150. E lá embaixo, à direita 4, tens mais 150, com muita atenção em baixo, que é uma esquerda 2 mais longa, 150. Este é André Martins, acompanhado por Ricardo Torres, com um andamento muito forte ao longo de toda a prova. Acabam então por levar de Guimarães muito boas razões para sorrir, acabando por ser a surpresa deste rally. Ao volante de um Mitsubishi, colocaram toda a sua regularidade em prova e escapou às muitas armadilhas do rally, vencendo a prova do Open de Rallys, o Regional Norte e ainda o Troféu Rally Car. Direita 5, longa, aqui, abre o caminho, tens 50. A tripla vitória para um satisfeito André Martins, mesmo antes de subir ao pódio para coroar a primeira vitória da sua carreira nesta categoria. Muito bem. Foi a minha primeira vitória assim no Open, à geral, e claro, estou contente. E eu já fiz aqui algumas corridas em Guimarães, a maior parte delas de moto. Foi a primeira vez que corri aqui de carro e pronto, vai ser a primeira recordação da minha primeira vitória aqui no Open. Por isso não garrafas. Voltamos então para as contas finais deste Rally Cidade de Guimarães. Ainda não tínhamos falado deles, Nuno Pombo e Guilherme Pereira, que estreavam aqui na cidade de berço o Renault Clio R3 no Campeonato de Portugal de Rallys, depois de duas provas de teste no Campeonato Open em Castelo Branco e também no Rally de Alfena. Um bom andamento ao longo de toda a prova, já sabia que o objetivo seria então a classificação do CPR2. Acabaram então este Rally Cidade de Guimarães Targa Clube no 10º lugar à geral, a 3 minutos e 51 da liderança desta categoria. Outro dos destaques da segunda metade deste Cidade de Guimarães Targa Clube, Carlos Oliveira José Janela, num Porsche 997 GT3, mais de 450 cavalos de potência e um ruído que levou ao rubro muito público presente ao longo de todo o rally. Contudo, a prova acabaria por não correr tão bem em termos classificativos para o piloto de Guimarães, que mesmo a correr em casa não iria além do 9º lugar à geral, a 4 minutos e 41 segundos do primeiro classificado. Este é o Clio R3 da dupla Joaquim Bernardo Espinho de Almeida, uma das 4 equipas da ARC Sport presentes em prova, eles que apostavam tudo já durante a tarde em melhorar o andamento registado na parte da manhã. E conseguiram então melhorar consideravelmente, conquistando o 4º lugar final entre os veículos de duas rodas motrizes, competição onde naturalmente apostam forte. Já Ricardo Marques e Paulo Marques, no seu C2R2 Max, estiveram em plano de destaque ao ganharem logo a primeira especial da tarde, na Serra da Penha, entrando então no top 3 das duas rodas motrizes, situação que mantiveram até o final da prova, acabando apenas a 2 minutos, 3 segundos e 7 décimos do primeiro da categoria e num excelente 7º lugar à geral final. Ivo Nogueira voltou a revelar um andamento agressivo no seu novo Subaru, numa prova em que o jovem piloto sentia que podia ter dado mais, e onde nem mesmo a ligeira recuperação da parte da tarde, já com o piso seco, o levou a recuperar o tempo perdido na 4ª especial do dia, quando fez apenas o 15º tempo de entre todos os pilotos em pista. Ivo Nogueira acabaria a prova a 3 minutos, 15 segundos e 8 décimos da liderança, mas com bons motivos para sorrir já nas próximas provas. Miguel Jorge Barbosa, no seu Mitsubishi Evo 9, fez uma corrida bastante melhor da parte da tarde. Ele que a correr praticamente em casa, uma vez que é de Famalicão, foi então somando bons tempos nas passagens pela Serra da Penha e pela curta especial do Parque da Cidade. A melhoria no andamento permitiu-lhe subir ao 5º lugar da geral final a 3 minutos e 15 da liderança da prova. Prova em crescente também a do jovem algarvio Diogo Gago, sempre muito rápido. Por esta altura, já o azar que o tem perseguido ao longo desta época parecia estar esquecido. O Citroën C2R2 Max andou sempre no top 3 do CPR2, mas pouco ou nada mais pôde fazer
do que contentar-se com o muito positivo quarto lugar final e segundo entre os concorrentes do CPR2. Uma excelente prova de Diogo Gac, que deixou assim longe os azares que o têm prosseguido neste início de época. Bem melhor esteve João Barros, que voltou a mostrar a raça do seu Renault Clio S1600. Depois de ter começado mal o dia, recuperava nas últimas especiais da manhã e continuava a platar dentro com uma prova de grande qualidade. Esta exibição de grande nível valeu então à dupla um fantástico terceiro lugar final, ao qual se junta a vitória nas duas rodas motrizes, com um tempo de 1 hora, 2 minutos, 14 segundos e 8 décimos, apenas a 1 minuto e 51 do primeiro deste rally. De manhã o carro fez-nos lembrar Fafa, teimou em não pegar e nós penalizámos logo 30 segundos antes de começar o rally outra vez. A nossa moral normalmente foi um bocadinho abaixo, mas eu e aqui o Jorge conseguimos recuperar e troço a troço melhoramos e mostramos que estamos aqui assim firmes. Acompanhado por Jorge Henriques, o piloto efetuava tempos de grande nível, tendo inclusivamente vencido a quarta classificativa. O nosso objetivo, como já tinha dito antes, é claramente o CPR2, não é? No meio do CPR2, se nós conseguirmos divertir, a chatear um bocadinho os grupos N, acho que é muito bom. Nós temos cá bastantes amigos, eles andam com carros, para mim, um bocadinho superiores, e se nós conseguirmos chatear, é muito bom. Outra prova notável foi a do grande campeão Adruzílio Lopes neste seu regresso ao CPR. Aos 50 anos de idade, o veterano piloto, que ainda não sabe se irá correr toda a temporada, acabou por ser um dos beneficiados da melhoria do clima, tendo os seus tempos melhorado, chegando mesmo a vencer a 7ª e 8ª especiais do dia, mantendo uma distância de 25 segundos para o líder da prova e algumas aspirações ainda à vitória final. Consegui aguentar os pneus para a parte da tarde, fiz sempre com os mesmos pneus, com pneus seco, em circunstâncias muito difíceis, sem dúvida, onde foi preciso muita concentração e muita atenção para conseguir andar depressa sem cometer erros. E depois da neutralização que obrigou à interrupção do 6º troço devido ao acidente de Pedro Meireles, Bernardo Sousa acabaria por agarrar a liderança da prova, ultrapassando Adruzílio Lopes e passando a gerir a diferença que foi ganhando sobre o piloto do Subaru Impreza R4. O Ford Fiesta S2000 ia por esta altura ganhando grande parte das especiais e viu todos os seus principais adversários falharem nesta fase decisiva da prova. Primeiro foi Ricardo Moura e depois Pedro Meireles. Desta forma, Bernardo Sousa pôde controlar a seu gosto a vantagem que o colocou à frente do rally nas 4 primeiras especiais. Na manhã, lá está, a escolha de pneus era muito difícil porque as condições climatéricas eram um bocadinho instáveis. Arriscámos e levámos pneus de seco. À tarde preferimos não arriscar e tentámos remediar um problema que tínhamos no braço de suspensão. Não conseguimos remediar, mas não foi suficiente, porque depois acabou por partir novamente no primeiro troço da tarde e passamos a tarde toda com esse problema. E depois dos azares que afastaram os principais adversários, também a dupla madeirense veria a vitória final em risco, já bem perto do final da prova. Conseguimos manter alguma margem, também houve alguns azares dos outros, mas eu também tive o meu azar e consegui ser mais forte. Felizmente conseguimos vencer o rally, vencemos a Power Stage, portanto conseguimos juntar a isso mais 3 pontos. Conseguimos ter uma margem no campeonato algo favorável, portanto agora temos que manter este ritmo e tentar vencer o campeonato. Na próxima edição do Auto Magazine viajamos para fora de portas para acompanhar mais uma jornada do Europeu de Rallys, o Rally da Córsega.